Vamos fazer um vídeo curto? Vamos tentar, porque o Corinthians não para de ter notícia. Bora lá então. Eu queria começar com ele, Roger Guedes. Vocês ficam perguntando, vocês ficam mandando mensagem. E o Roger Guedes veio na arena, assistiu um jogo. O Roger Guedes renovou o contrato até 2030 com o Al Rayyan do Catar. Foi viver o sonho, gostou do sonho. E era o sonho dele jogar lá. E agora ele tá lá para surpresa de ninguém até 2030. E não tem muito motivo. Os motivos para ele renovar são mais do que claro. É um dos brasileiros que mais ganham no planeta, vive em paz, não tem nenhuma pressão. O calendário é mamão com açúcar. Ele joga a cada. Eu fui fazer uma média um tempo atrás. Ele joga uma vez a cada 10 dias. Aqui essa loucura a cada 3 dias. Lá a cada 10. Mora lá perto, na beira da praia, sei lá o quê. A família adaptada, o filho também. E detalhe, não se espante se ele começar a jogar pela seleção do Catar. As informações que eu tenho é que ele lá tá buscando cidadania e vai jogar pela seleção em 2030 na Copa. Pode esperar, aguarde, você vai lembrar de mim quando você vê o Calvo com a camisa do Catar na Copa de 2030, beleza? Então vai viver o sonho, esqueça, não perguntem mais, o homem renovou, tá ganhando umas 40 vezes mais do que ganharia no Corinthians. Resolvido? Ele escreveu lá, ele fez um vídeo, isso daí é a tradução do vídeo. Meu filho tá bem, tá feliz, eu tô ficando por aqui. E é isso mesmo. Beleza? Combinado? Fechado? Passado a régua? Eu queria agora trazer uma curiosidade. Diego Palacios, lembra dele? Ele tá emprestado, ele pertence ao Corinthians ainda. Jogou um jogo pelo Corinthians, teve uma lesão de cruzado, fez a cirurgia lá não deu tão certo, deu veio com problema e não sei o que, raspa não sei da onde do joelho, e depois não conseguiu jogar, foi para a Ucrânia, não conseguiu jogar direito, voltou, foi emprestado, tá lá agora no Equador, na sua terra, e voltou depois de 9 meses a jogar um jogo de titular. Tinha sido na Ucrânia, ele desde que foi para o Equador não tinha conseguido jogar ainda em condições normais de titular, e aí voltou a ser titular, ficou, não aguentou também, não ficou os 90 minutos, mas pelo menos foi titular da equipe no campeonato equatoriano, beleza? Ele tá emprestado lá até meio do ano que vem, acho que é isso, meio do ano que vem, enfim, a gente vai acompanhando, segue sob contrato com o Corinthians, mas é incrível, né? Fazia vários jogos seguidos lá nos Estados Unidos, depois do que acabou acontecendo no joelho dele, não consegue nem mais jogar direito. Complicado, hein? Queria falar agora sobre prós e contras das descidas desses dois meninos aí, Dieguinho e Guinegão. Para quem não sabe, ou para quem não viu, o Corinthians perdeu no sub-20 do Palmeiras na última bola ontem em casa, e a volta agora é na Arena Barueri, Campeonato Brasileiro. Pois bem, os dois desceram, o Fernando Diniz pediu para que eles descessem, a base concordou, e eles jogaram a partida, e obviamente quando você desce eles vão ser titular, foram titular, jogaram até o final. E no final, o time perdeu um pouco a sincronia. Primeiro, porque que eu acho o olhar do profissional bom. Quem manda no futebol lá é o profissional. A molecada tá lá treinando, se cuidando para estar no profissional, para render ao profissional, para ajudar o profissional. Então, voltar e o profissional comandar um jogo e eles serem titulares é normal, é natural. Os dois não estavam jogando tanto, o Guinegão não só não estava jogando, quando ele estava entrando e entrando mal. Então, eu nem vi um olhar do profissional muito ruim para a participação deles, tá? Eu acho que foi bom, tá? Alguma rodagem e tudo mais e tal. Só que, para a equipe, para o garoto, que tá lá jogando no sub-20, ele ficou, dois deles ficaram no banco para os dois. Isso já pega mal. A outra coisa, a parte tática do time, que você tem lá todo um sincronismo. Aí dois caras não fazem a mesma coisa. Não estão nem treinando, acostumado com os caras. Então se atrapalha taticamente. Não é tão motivante para os dois. Poderia ser, mas é difícil colocar na cabeça
de meninos de 18, 19 anos que se joga no profissional e agora vai ter que descer para jogar na base, na fazendinha vazia. Então, assim, eu entendo a tentativa, eu não acho que é tão errada, os dois poderiam ter isso daí como uma grande chance, mas eu não sei se eles encaram dessa maneira. E aí jogam o que jogaram. É duro, né? Uma situação complicada. Eu quero muito a opinião de vocês em relação a isso. Vocês concordam dos dois descerem para jogar no sub-20? Ou você acha que foi um erro da diretoria, do Fernando Diniz e tudo mais? Escreva aí. Ó, ontem teve uma palestra no CT sobre antidoping. Fernando Solera, que é a maior sumidade aí em relação a esse tema de antidoping, o FAI foi falar com os jogadores do elenco profissional. Eu gosto muito desse tipo de coisa, tipo palestra de arbitragem, palestra também, muito, sobretudo de antidoping, palestra de apostas, enfim, eu gosto muito porque muitas vezes o jogador vai viver na rotina dele e ele se esquece de muita coisa. Cara, jogador de futebol tem que tomar cuidado até com uma Novalgina que toma, com qualquer remédio, com shampoo. Os caras têm que tomar muito cuidado com qualquer coisa que eles fazem. Muita coisa pode dar doping neles. Tem jogador aí que já teve jogador até do Corinthians. Quem que foi, hein? Vocês vão me lembrar aí nos comentários. Eu tô esquecendo agora quem foi. Ele tomou 1 ano, 2 anos, porque usou um shampoo. Jogador profissional é outra fita, como diriam os mais jovens. Tem que tomar esse tipo de cuidado. Então, esse tipo de palestra eu acho muito bacana. Parabéns ao Marcelo Paes aí por colocar essa palestra, aproveitar essa parada aí, porque muitas vezes o jogador dá uma sumida da mente das coisas que ele tem que agir, da maneira que ele tem que ser profissional. Concorda ou não? Escreva aí. Queria falar agora de Labiá e Gustavo Henrique. Na verdade, queria falar e lamentar, né? E eu acho até meio natural também. Eles sentiram desconfortos musculares, até onde a gente sabe é só isso, e aí é o problema, se não foi lesão, porque o clube não está informando nada, só que domingo acabou, né? Domingo tem um amistoso, eles não devem viajar, ou tem chance de não aparecer na viagem. Se não aparecer, o clube vai ter que informar o que está acontecendo. Se foi lesão, se não foi lesão. A princípio, Labiá e Gustavo Henrique, que vocês estão vendo aí, eles tiveram, então, desconfortos musculares, é uma sequência de treinos muito pesada, é uma sequência muito complicada de trabalho, e eu acho até natural sentir, sair de treino, não conseguir treinar um dia, volta para treinar no outro, para evitar algum tipo de problema maior. Eu acho até que é natural. Mas vamos ficar de olho, tá? Que devem ser 2 baixas, talvez até pro amistoso, o que eu acho ruim. Eu queria que todo mundo jogasse em competição para poder de novo reativar aquela coisa de competição. Acho ruim, acho um amistoso já ruim, tá? Deveria ser 2, na minha visão, nessa parada toda, agora depois que eles voltaram. Mas, pelo visto, a comissão optou por um só. Beleza? Vamos torcer para que não tenha sido nada demais e que quando o Corinthians informar ao seu torcedor, não é para a imprensa, é para o torcedor, ele possa informar algo que não seja a lesão. Combinado? Queria falar de Yuri Alberto. Essa frase que vocês vão ver na tela agora, vou pedir até para o pessoal da Viu Estudos colocar ela maior. Essa frase foi mandada não por ele, não foi falada por ele, foi pela assessoria dele. É a assessoria de imprensa dele que mandou, porque ele acaba de completar 4 anos desde o dia da sua apresentação pelo Coringão, tá? Essa frase que vocês estão lendo aí. E aí ele fala o orgulho de vestir, agradece o apoio incondicional da torcida, que sempre esteve ao lado, né? E isso é o mínimo que ele tem que fazer sempre, é reconhecer isso, porque o que ele já deu de brecha, perdendo o gol, até errando o pênalti, com cavadinho e tudo mais, e ele foi apoiado, ele nunca mais vai ter. Yuri, você nunca mais vai ter um apoio como esse em lugar nenhum, em qualquer clube que você jogar, nunca mais. E aí ele deu aquela entrevista depois do Barra dizendo que queria sair. A dúvida que fica é, porque a frase que ele veio aqui é: sigo com o mesmo foco, felicidade e dedicação de sempre por honrar as cores do Timão dentro de campo. Cara, é uma mensagem muito de assessoria, só que eu imagino que ele autorizou essa mensagem, e a dúvida que fica é, ele mudou de ideia?
Deu um surto nele aquela noite que ele falou que queria ir embora? Quem é aquele cara lá que falou aquilo? Ele estava sendo manipulado? Pediram para ele fazer aquilo? O que que vocês acham, hein? Você, torcedor corintiano, o que que você acha? Por que que ele agiu daquela maneira? Enfim, vamos entender se ele mudou de ideia mesmo ou se é só porque não recebeu ainda proposta nenhuma. Vamos entender isso daí, mas eu fiz questão de dividir porque eu achei curioso. É uma postura muito diferente daquela depois do Barra, beleza? Queria falar agora dele, Memphis Depay, que é inclusive a chamada principal do nosso vídeo. Vou pedir para o pessoal até da Vistudos colocar a frase dele também em destaque. Na verdade, as duas frases enigmáticas, porque a primeira foi o seguinte: você vai falar assim, Vessone, mas esse é o Instagram dele? Vamos lembrar, ele tem dois Instagram. Ele tem um lá que ele põe as coisas de futebol, de Corinthians, de seleção, e ele tem um que ele vai pondo coisas meio aleatórias, fotos aleatórias, momentos meio aleatórios. Tem um nome em inglês no Instagram que eu não vou lembrar agora qual é o nome, para você ter um segundo perfil, enfim, uma coisa ali meio lúdica, sei lá, sabe assim, que você faz algumas coisas que você na sua vida profissional você não quer fazer. E ele pegou esse perfil para colocar essas duas aí, ó. A primeira foi: perdi pessoas, dinheiro e tempo, mas nunca perdi a direção. E é por isso que eu ainda estou aqui. Só que agora há pouco ele postou essa daí. As pessoas simplesmente mentem. E mentem, 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 e continua mentindo. Cara, assim, é difícil a gente interpretar para quem que ele está mandando esse recado, se é para a imprensa, algum jornalista, se é para alguém da diretoria, se é conselheiro, não sei. É muito difícil, mas eu acho que tem algum recado aí, cara. Claramente tem. Tem a ver com o Corinthians, eu acho, cara. Sei lá. Ah, mas pode ser que alguém lá na Holanda tenha escrito alguma coisa dele? Pode também, pode. Então a imprensa pode ser ou Corinthians ou Holanda. Mas aí eu fiz questão de dividir com vocês aí, tá? Vamos ficar de olho nisso. Vamos entender se ele volta aí na próxima semana a treinar e tudo mais, ou se nem chega a treinar para resolver a situação contratual dele. Eu sigo achando absurdo o Corinthians não ter informado nada sobre a volta dele aos treinos, sabe? Gosto muito do Marcelo Paes, mas essa daí eu achei que ele vacilou e vacilou demais. Fica parecendo a imagem que o Memphis está voltando quando ele quer de férias e que ele está decidindo quando ele quer as férias. E talvez não seja assim, mas a impressão que fica é essa. Combinado? Eu queria falar que a X Sports, tanto no YouTube quanto no canal aberto, que a X Sports está ali num dial de cada TV, dos canais normais de NET, Vivo, etc, etc, de Claro e tal, e ela anunciou a transmissão do amistoso também. A GE TV e a Sport TV seguem lá com link lá aberto para a possibilidade de transmissão no YouTube da GE TV. O Sport TV também, a princípio, o Corinthians anunciou que transmite. Aí agora veio esse lance da X-Sport. Sabe? A X-Sport agora atravessou e vai ser só ela. A gente ainda não sabe. Eu vou atualizando vocês até o domingo, quando rolar o amistoso diante do Cascavel, às 16 horas. Nessa arte aí da empresa, eles colocam 15, porque a transmissão deles vai começar uma hora antes, mas o jogo em si será às 16 horas, o amistoso, e bora lá ver o Coringão de novo em campo. Beleza? Combinado? Obrigado a todo mundo pelo carinho de sempre. Quem puder se inscrever no canal, dá uma olhadinha se você está inscrito. Ajuda demais se você chegou até aqui e não está inscrito. Beleza? Combinado? Deixa o like aí, ó. Deixa o like na saída para a gente ter um valor enorme. Volto nesta sexta de manhã com mais um vídeo do canal do Vessone. Beleza? Combinado? Fechado? Tamo junto, fiquem com Deus, um abraço, é nóis e como sempre, vai Corinthians!